pode existir. Você não pode ter dúvida do voto. Isso não é a intenção nossa, querer pôr alguém no governo. A intenção nossa foi quando nós fomos convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral para que fiscalizássemos as eleições, nós contratamos uma empresa de homens qualificados, altamente qualificados, para poder acompanhar as eleições. E eles, por coincidência, e talvez por tecnologia, eles conseguiram atingir esse objetivo de conseguir algo palpável no segundo turno. No primeiro eles não pegaram. No segundo turno eles aumentaram a equipe, trouxeram um gênio lá de Berlândia e que ajudou muito a gente. E aí ele descobriu esse problema que o nosso pessoal não tinha. Então nós somos obrigados a colocar isso aí. Quem decide, nós não temos, a nossa vontade não é atrapalhar a campanha, não é impedir a posse de ninguém. A nossa intenção é que se cumpra a lei. E a lei é clara. Se tiver indício, isso não pode ser considerado. Essa urna não pode ser considerada. Outra pergunta. Henrique do Correio Brasiliense. Henrique. Olá, Henrique. Presidente, só para você entendeu, o relatório tem um erro de hardware, não faz o login. Sendo assim, esse problema do equipamento, isso independe do turno, ao meu entendimento, não pessoa técnica. Isso faria com que 100% das urnas que elegeram o presidente Jair Bolsonaro em 2008 tivessem a mesma vulnerabilidade. Eu lhe pergunto, como é que essa vulnerabilidade não foi localizada pelas tantas auditorias internacionais, inclusive as próprias Forças Armadas? Auditaram o processo, certificaram o processo e garantiram a lisura do processo. Tá, presidente. Boa pergunta. Esse pessoal que vem aqui fiscalizar, recebi todos aqui em Brasília, todos vieram de três grupos de vários países, 3 países, e esses grupos são de vários países. Cada um é presidido por um cidadão que representa um país, daquela região e tal. E eu recebi porque eu estava em Brasília por causa da campanha presidencial e não tinha presidente de partido aqui em Brasília disponível. Então sobrava tudo para mim. O TSE pedia para mim atender esse pessoal. Eu vi que esse pessoal não entrava no problema a fundo. Ele vem fiscalizar, vem ouvir as pessoas, para saber se tem alguma reclamação, se algo não vai bem. Eles não entram em detalhe. Uma fiscalização como a nossa que nós contratamos para chegar nesse ponto. Não entram. Inclusive, eu estava até pensando em convidá-los para acompanhar quando surgiu o primeiro problema, mas achei que não era o caso. Esses casos tinham que aparecer no período que eles estavam aqui. Então, quer dizer, todas as entidades internacionais que vêm fiscalizar não chegam nesse ponto. Ok, gente. Gabriela Oliva, o tempo. Depois eu volto. Gabriela Oliva, o tempo. Acaba, eu vou tentar chegar para você. Tem um ali? Segura aqui. Oi. Presidente, boa tarde. Gabriela Oliva aqui do portal O Tempo. Antes da entrada de Bolsonaro no PL, o senhor já declarou em vídeo do seu partido, o ano passado, produzido pelo ex-marqueteiro da sigla, Vladimir Porfírio, que a urna é confiável. O senhor não analisa que esse pedido de invalidação gera um ruído? Uma outra questão, se me permite, ontem na sua declaração, o senhor falou em fortalecimento da democracia, mas não acha que o PL querer invalidar as urnas insufla o discurso de parte dos aliados de Bolsonaro em relação a pedir uma intervenção militar?
Boa pergunta. Eu sempre considerei, eu disputo eleição desde 1990. E desde 1994, a urna foi implantada em 1994. Eu nunca vi problema, nunca senti um problema na urna. Nem com candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. Nunca senti, nunca percebi que tivesse um problema que a gente, o deputado que tem uma base eleitoral numa cidade, quando ele perde alguns votos, ele sabe até quem deixou de votar nele, sabe até quem traiu. Então, quer dizer, isso é um excelente controle para a urna. As pesquisas também, pesquisas bem feitas, você controla a urna também. Nós já sabíamos nessa eleição, primeiro turno, quantos pontos nós íamos perder. O primeiro turno, nós já sabíamos quantos pontos, já acertamos. E sabíamos que nós ganharíamos no segundo turno. Sabíamos que nós ganharíamos no segundo turno. Mas nada disso foi para levar a eleição desse jeito. Nem passou pela nossa cabeça. Eu estava totalmente tranquilo com a fiscalização que eles estavam fazendo, porque achei que eles não iam chegar a lugar nenhum. Quando chegaram nesse ponto. E o relatório técnico, até o Marcelo Bessa pediu para repetir o relatório, isso só foi feito em cima do relatório técnico de homens qualificados, todos formados pelo... Com mais uma vantagem ainda. Quem foi que indicou? Falei, mas como é que eu vou achar um pessoal para mexer com urna? Quem sabia disso? Marcos Pontes, que é o nosso senador hoje, era da Ciência e Tecnologia, é um camarada mais sério do que ele. Eram colegas dele do ITA. Então nós procuramos fazer o que foi melhor. Sandy, por gentileza, Jornal Metrópolis, Sandy Mendes, por favor. Uma pergunta para o jornalista, por favor, senão o tempo... Boa tarde. Então, primeiro, agora com esse último feito com a maior bancada, tanto do projeto que volte retome o voto impresso. Retome? Voto impresso. Não. Talvez tenha gente pensando em voltar novamente em voto impresso, que você quer dizer, é o impresso na máquina, né? Na máquina. Esse voto é complicado, porque pode aparecer um cidadão, ele vota no Lula, chega lá fora, aí aparece no voto impresso que ele votou no Lula, e vai lá fora e fala o seguinte: votei no Bolsonaro, olha o que apareceu. Acabou, parou a sessão. Por isso que eu fui contra o voto impresso. Eu preferi votar para voto no papel. Ok, Emily, do Poder 360. Da urna, se você também puxar os dados, cruzar os dados de município eleitoral e sessão. Saber por que o PL não fez isso, ou por que não solicitou para a assessoria técnica fazer isso, e se um eventual questionamento do primeiro turno em relação ao pedido feito ao TSE for acontecer, eu queria saber se o PL avalia voltar atrás na notificação enviada ao tribunal. Fizemos isso no primeiro turno. Fizemos no segundo também. Acompanhamos. É que você, quando tem o resultado da urna, você tem o da urna. Você não tem o número, você não sabe o número dela, principalmente das velhas. Não, o pessoal não identificou. O pessoal que tirou foto da fita. Só fazer uma coisa. Tudo isso está explicado no relatório técnico. Essas são técnicas que verificadas no relatório técnico foi apresentado por aqueles que foram contratados para isso. Áreas que têm que ser verificados lá. Ok, Caroline Rosito, da CNN, por favor.
Já está no site do TSE o relatório técnico. Segundo. Presidente, boa tarde. Carol Rosito, CNN. O senhor falou ontem que esse relatório não expressa, não representa a opinião do partido. Qual é a opinião ou qual foi a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa auditoria, como ele recebeu esse resultado e em relação agora a essa decisão do Alexandre de Moraes, essa decisão dos senhores, então, de uma certa forma, não responder ao ministro do TSE com os dados do primeiro turno? Vou fazer uma complementação. Eu só pedi, os dados do primeiro turno já estão lá, desde o da primeira reunião. A PL se manifestasse sobre a extensão da verificação extraordinária. O PL fez essa manifestação, hoje já está protocolada. O PL não supõe que essa manifestação adiante alcance também o primeiro turno. É muito mais fácil começar a verificação pelo segundo turno. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Oi? Tranquilidade. Tranquilidade total. Presidente, boa tarde. Marcelo Rocha, Folha de São Paulo. Eu gostaria de insistir um pouco nesse ponto, da verificação do resultado do primeiro turno. O advogado explicou, mas eu gostaria que isso fosse detalhado um pouco mais, por favor. O porquê não pedir a verificação do primeiro turno. E aí uma questão lateral também, gostaria de saber por que o advogado da coligação, o escritório que atendeu a coligação durante a eleição, não foi o autor dessa petição. Eles conseguiram pegar essa discrepância no segundo turno. Eles não conseguiram no primeiro turno. Eles não tinham esses dados. Vou complementar. Os dados são únicos. Exatamente. Quando ele é ativado, esses dados são para qualquer sua desativação após o segundo turno. A constatação, o relatório técnico só foi entregue ao partido na outra semana passada. Tá? E a opção do partido, neste momento, até para possibilitar também a ampla defesa dos atingidos, nesse caso, para se limitar a uma única pessoa que seria o candidato no segundo turno da eleição presidencial, foi apenas que se fizesse a verificação extraordinária no segundo turno. Mas em nenhum momento, caso constatado por essa verificação extraordinária que há algum defeito efetivo nessas urnas e que esse defeito impede a certificação dos resultados, que isso para os dois turnos e para todos os pleitos. Eduardo Militão, do UOL. Obrigado. Uma pergunta aqui. O que diz essa reiteração do relatório técnico em relação à pergunta da colega? O que ele diz? Por que não foi feito o cruzamento por zona eleitoral, seção e município? O que diz esse relatório? Por que não foi feito o cruzamento, por exemplo, certificado digital da Única? Por que não foi feito o cruzamento, ou análise de cruzamento simplesmente do resto da carga, daquele código de série que tem em toda a Única da carga? Também identifica a Única. O que diz essa reiteração do senhor que pediu hoje do Carlos Rocha e dos outros técnicos? Foi feito o cruzamento. Nós chegamos a checar todas as urnas. As urnas velhas e as urnas novas. A primeira coisa que nós vamos ver é se elas estavam divididas proporcionalmente. Porque, por exemplo, se tivesse muita urna velha em tal lugar, Marcelo vai resumir isso aqui. Todos esses detalhes estão no relatório técnico. A gente não pode. Eu estou respondendo. E a segunda questão, bem direta, a questão a constatação dos indícios, eles existem. A constatação de que esses defeitos, esses erros, que ninguém mais questiona isso. Há esse erro no log. Todos os especialistas, todos ouvidos até agora, falam que existe.
que há uma discrepância, uma diferença, são as consequências desse erro. E essas consequências é que têm que ser averiguadas no pedido de verificação extraordinária. Simples assim. O restante, tudo matéria técnica, que é restrita aos técnicos que foram contratados pelo partido. E Fábio Moura, valor econômico. Boa tarde, presidente. Quero saber o que o senhor tem a dizer para as pessoas que estão nesse momento estradas e na frente dos quartéis do Exército e da Polícia Militar, do golpe ou da intervenção federal, porque não acreditam no resultado das eleições. Existe um abuso muito grande no Mato Grosso, principalmente, de alguns segmentos estarem explorando esse evento para fazer movimento contra os fazendeiros. A gente mexe com carga roubada de inseticida, por exemplo, e importa ilegalmente do Uruguai defensivos. Existe uma briga muito grande lá por causa disso, mas isso tem que ser encerrado. Nós não podemos, nós temos que ser contra isso. Nós temos que lutar e usar a força contra isso. Ninguém pode impedir o direito de ir e vir. Por gentileza, Vinícius, do Estadão. Vinícius, aqui à frente, por favor. Presidente, Vinícius do Estadão, só pedir então que o senhor complementar essa questão dos quartéis, que é bem importante, esse relatório que o senhor divulga, muita gente usa isso para se manter diante dos quartéis, pedir intervenção militar,